Bom, na última aula a gente terminou falando aí de dois contaminantes emergentes, né? Conversou sobre fármacos e um pouquinho sobre microplásticos. Ah, não, fármacos não, a gente falou sobre higiene pessoal. Agora então a gente vai para drogas ilícitas e abuso de drogas. Aqui não é uma preocupação ambiental, aqui claramente é um problema social, problema aí de abuso de drogas, uso de drogas, não uso de drogas, crianças. Então, cannabis, anfetamina, cocaína, opiocedos, entre outras, são aproximadamente 80% das drogas consumidas no mundo, né? Algumas delas estão representadas aqui, algumas drogas, alguns comprimidos e tudo mais. Bom, elas acabam sendo contaminantes muito grandes na natureza e acabando anfetaminas acabam neuroestimulando muito alguns animais, alguns peixes e tudo mais. Porém, a gente foge de dizer para vocês, descarte de forma correta, não sei o que, porque teoricamente não é nem para vocês usarem, né? Então, não usem drogas, crianças, esse é o problema do dia. Enfim, vamos para os pesticidas, né? O cultivo cultivo agrícola gera um desequilíbrio biológico muito grande na natureza. Para remoção de culturas competitivas, né? Culturas competitivas seria aparecimento de outras plantas dentro da nossa lavoura, revezamento de cultura, a falta de revezamento, né? A presença de só uma linha de plantio, adubação, irrigação, poda e controle de pragas, uma disseminação de diferentes químicos, né? É uma área que utiliza muita química, diferentes compostos. Hoje no Brasil, basicamente tudo é liberado para tu utilizar. Não se tem um controle de compostos, né? Do que se deve utilizar, do que não se deve utilizar. Então, tudo é lançado na natureza, né? Claro, hoje em dia com agrônomos e tudo mais, com o pessoal da engenharia ambiental, existe muito mais estudos referente a tipo, quanto realmente você precisa utilizar para acabar com determinada praga. Claro, existem algumas pessoas que jogam uma quantidade muito maior para vamos acabar com certeza, mas existe muita gente que não quer, até por questões financeiras mesmo, né? Não adianta você jogar muito composto, muita inseticida ali, ou fungicida, ou coisas parecidas, porque você vai estar jogando em excesso a mais, não vai servir para forma de predação. Então, é muito melhor você usar a quantidade necessária. Mas, pensando de volta no começo da aula passada, isso vai ser lavado. Isso vai, querendo ou não, mesmo que você usar a quantidade exata, correta, um pouco vai sobrar. Se der uma chuva, isso vai ser lavado, isso vai ser levado para rios, mananciais e tudo mais. Então, é bastante coisa que acaba aparecendo nas águas, acaba aparecendo até em lençóis freáticos, que acaba aparecendo aí até no consumo humano, às vezes, eles fazendo algumas análises, aparece um pouco de pesticidas. Aqui, né, teve uma pesquisa entre 2009 e 2012 que foi utilizado 478 mil toneladas de ingrediente ativo, né, de alguma coisa orgânica para acabar com os animais da lavoura, acabar com bactéria, acabar com inseto, acabar com plantas competitivas. Então é bastante coisa, né, dentro da lavoura brasileira. E em 2011
foi vendido 280 mil toneladas de herbicidas, 60 mil toneladas de fungicidas e 230 mil toneladas de acaricidas. Então, tudo isso aqui foi despejado no solo, cara, e ainda se pensar, né, foi despejado nos alimentos que a gente consome e tudo mais. Claro, eu não estou aqui para falar, é certo usar, é errado usar, tem que usar, por que não usar, por que substituir, coisas assim. Eu só quero que vocês pensem realmente na quantidade de composto que se é utilizado. É utilizado muita coisa. E hoje em dia, né, já foi determinado em algumas amostras superficiais no Brasil como já foi usado muito em outras épocas o DDT, que é um pesticida que foi muito utilizado antigamente, é extremamente eficiente, só que ele é extremamente nocivo tanto para a saúde animal quanto para nós humanos. E mesmo com alguns anos parado, já foi encontrado algumas concentração de algumas nanogramas. Nanogramas pode parecer um valor pequeno, mas significa que ainda está ali, ainda está presente esse pesticida na natureza, mesmo fazendo alguns anos que ele foi proibido. Acho que atualmente ele foi liberado novamente, né, com o nosso atual governo, mas é extremamente perigoso. Então, para você ver que ele se mantém muito tempo na natureza e vai ficando. Tá. Fármacos são outro contaminante emergente. Eu ensino muito estudado no meio ambiente. Tanto do uso humano quanto do uso veterinário, né? Que existe muita consumo, tanto às vezes com prescrição médica excessiva, mas também muita sem prescrição médica de uso excessivo e alguns até suplementos alimentares de uso muito excessivo. E houve um grande aumento nos últimos anos no próprio Brasil de consumo sem prescrição médica desses fármacos. Então, é bastante preocupante, né, esse consumo e esses remédios, porque eles têm grande influência dentro da natureza, né? Porque os fármacos, por exemplo, de origem hormonal, eles têm potencial de interferência endócrina. E os psicoterápicos podem agir direto no sistema nervoso central. E os antibióticos promovem um aumento da quantidade de bactérias resistentes. Então, as bactérias vão ficando cada vez mais resistentes pelo uso excessivo. E o principal, e os outros dois, né, os de origem hormonal e psicoterápica, você acaba dentro da água, dentro da natureza, eles acabam virando ingredientes, remédios ativos dentro de outros animais, dentro de outros bichos, né? E pode causar complicações severas. A gente vai ver até alguns exemplos. Então, mas o principal é essa questão dos endócrinos, né? Que são basicamente hormônios que você acaba utilizando de forma excessiva, né? Muitas vezes pelas mulheres também, muito por questão de menstruação, tomar os remédios por exemplo, para ciclo menstrual, né? Para anticoncepcionais de forma inadequada, de forma sem um cuidado médico, eles acabam às vezes aparecendo na natureza, acaba aparecendo nos leitos de rio e coisas assim, e causando alguns problemas, né? Para as estruturas, eles acabam dando interferência. Essa aqui eu coloquei de volta, né?
agentes endógenos interferem na síntese, nos transportes, na ligação, nas ações e eliminações de hormônios naturais. Então ele acaba alterando os próprios hormônios dos seres humanos e de alguns outros animais, fazendo então, tendo problemas de reprodução, desenvolvimento e de comportamento. Porque a partir da hora que você faz alteração de humor, cara, a gente tem um exemplo muito claro. Na semana em que a mulher está para menstruar, na época de TPM, o que é? É um desbalanço dos hormônios. Então a gente vê que a maioria das mulheres tem uma diferença de humor, diferença de maior irritabilidade, maior sensação no corpo, fica mais sensível. Tipo, não tô querendo falar isso como algo ruim, mas a gente vê que isso acontece. Então, a partir da hora que você começa a colocar hormônios ao longo da vida das pessoas, hormônios que não eram para estar ali, eles acabam fazendo alterações dentro do corpo das pessoas sem um controle, sem a gente saber o que vai realmente acontecer, certo? Então, alguns exemplos que isso aconteceu que alguns peixes eles observaram que alguns peixes começaram a ter semelhanças femininas, começaram a ter transformações femininas por causa disso. Algumas 85% da quantidade de uma espécie de urubu na Índia começou a morrer por causa de resíduos de injeção de um composto. Então, ao longo de aqui, tem aqui dos problemas causados por interferentes endócrinos, né? Podendo causar aí também alguns tipos de câncer, como de mama, ovário, testículo, próstata, então atinge tanto mulheres quanto homens, e diminuir a questão da reprodução de espermatozoides, e entre outras. Então, a gente vê aí uma grande atingindo muito a população, certo? Podendo causar assim, severos problemas por muitas vezes pelo descarte inadequado desses comprimidos de hormônios, ou às vezes até na indústria eles fazem fazer a limpeza de alguma coisa sem muito cuidado, ou às vezes quando as pessoas tomam doses muito fortes, esses hormônios acabam saindo excessivamente do seu corpo, indo parar nos leitos de rio. Um impacto que aconteceu muito nos Estados Unidos é que eles começaram a perceber a diminuição de crocodilos numa região da Flórida. Aqui referente aos pesticidas, né? Acabou diminuindo o número começou a diminuir, eles começaram a investigar. Eu estou gravando aula. Vamos comentar um pouquinho também sobre as políticas públicas, né, sobre isso. A União Europeia já vem estudando há alguns anos já como mais de 500 compostos já são monitorados, e eles já vêm investigando e adicionando esses compostos às suas legislações, né? Ao tratamento tanto de esgoto quanto de água, tipo, para monitorar a presença desses compostos e tudo mais. Tem a Nova Zelândia também já tem algumas leis, parâmetros para cuidar disso. Já o Brasil, a gente não tem nenhuma legislação sobre, a gente tem algumas legislações estaduais, mas não vem ao caso, porque daí são coisas regionais, mas essencialmente a legislação federal a gente não tem. Hoje a gente inclusive tem a liberação de muitos compostos e muitas coisas para utilizar de forma desenfreada, de forma sem muito cuidado na legislação, mas é algo importante de se cobrar, né, políticas públicas referente a isso. Bom, agora a gente vai dar sequência aí para a matéria da aula que era para ser o início da aula 3.
e a gente vai ver sobre aquilo para a gente discutir um pouco, né, sobre a importância do saneamento básico. Então a gente já viu, principalmente aí agora com os contaminantes emergentes, a importância de se ter saneamento básico, né? Porque se a gente não tem o tratamento de água, pensa na hora que tu vai consumir essa água. Então pode ter pesticidas, pode ter remédios, microplásticos, coisas ali que você às vezes nem consegue ver que está dentro da tua água. Tu diz assim, essa água tá limpa, tá sem cor, tá sem cheiro, até pode estar meio sem gosto, mas pode ter coisas aí dentro que não vão te fazer bem. E o quanto a gente tem que ter cuidado, responsabilidade com a nossa poluição, né? Com o próprio descarte do nosso esgoto, descarte da nossa comida, descarte dos nossos remédios, não fazer um uso excessivo de remédios, tentar sempre manter remédios usados recomendados por médicos. E a gente polui tudo a todo momento e a gente tem que cuidar muito, né? Eu acho que já deu para ver um pouco dessa importância. E então agora vamos ver um pouco do tudo que a gente descarta, como é tratado. Então a gente vai ver como é o sistema de tratamento de esgoto, né? A gente viu muita coisa que causa problema, agora a gente vai começar a ver como são etapas de tratamento, né? Tratamento do esgoto que a gente gera. Bom, então a gente vai entender. Na verdade, eu preciso ver o que vocês entendem por PET, sistema de tratamento de esgoto. Bom, uma estação de tratamento de esgoto é basicamente o quê? Uma estação de tratamento de esgoto é onde você trabalha, né, o sistema de esgoto sanitário com processos físicos, químicos ou biológicos para remover carga de poluentes do esgoto, né, devolvendo o efluente de forma tratada conforme as legislações ambientais. Bom, diferente existem diferentes métodos de tratamento, né? A gente vai ver um que é basicamente por processos biológicos e um pouquinho de processo químico, mas depois eu vou conversar e mostrar como tem que ser as etapas, né? Primeiro eu vou mostrar um processo, depois eu vou falar como que tem que ser mais ou menos cada etapa e o que eles utilizam mais ou menos, tanto de barreira física, barreira química e barreira biológica para o tratamento de esgoto, certo? Bom, então ele é dividido, né, entre dois grupos, né, os biológicos e os físico-químicos. Pode ser tratado tanto os esgotos de casa e das indústrias. Na verdade, existe diferença, né? O tratamento das casas, o tratamento industrial e o tratamento de água da chuva, eles são todos tratamentos distintos. Porque o das casas é de uma forma, né? Porque tem os compostos orgânicos e tudo mais. E os industriais, cada um tem sua especificação, dependendo do que foi utilizado nessa indústria. E os provenientes de água da chuva normalmente não tem algum tratamento muito forte, porque se for simplesmente água da chuva, em cidades onde não tem muito lixo, não é jogado lixo, é cuidado do lixo e tudo mais, não precisa de grandes tratamentos. Mas cidades onde tem lixo, às vezes eles fazem algum tratamento prévio assim para não jogar de forma não ter tantos contaminantes, né? Dentro do rio que ele vai ser jogado, rio, às vezes pro oceano. E o que a gente vai ter foco aqui vai ser no esgoto sanitário, que é basicamente o esgoto que tem a presença que é usado para higiene, necessidades fisiológicas humanas, contém fezes, gorduras e restos de comida. Então é esse aqui que a gente vai tratar, né? Já o industrial ele pode ter produtos tóxicos e metais poluentes,
Então, às vezes tem alguns processos diferentes, né? A gente não vai tratar aqui, porque o foco é realmente vocês entenderem mais o que acontece no nível da vida de vocês e não exatamente na, na indústria, né? Na indústria, se vocês quiserem estudar depois, posteriormente, vocês estudam. Qual é o motivo da gente tratar essa água? Porque a gente já estima que 80% das doenças e mais de 1/3 das mortes estão associadas ao consumo de águas contaminadas no Brasil. Hepatite infecciosa, cólera, disenteria, febre tifoide, são alguns exemplos de doenças vinculadas à água, que são problemas de saúde pública, né? Problemas aí de um simples tratamento de água poderia resolver. Então, e esgotos a céu aberto contaminam tanto águas superficiais quanto subterrâneas e provocam a disseminação dessas doenças. Então, o excesso de resíduos causa assoreamento dos rios, então os rios ficam mais rasos, diminui o nível de oxigênio, colocando em a vida aquática. Muitas vezes os peixes e os animais aquáticos não morrem por causa da presença de compostos na água. A gente vai ver no final da aula como é feita as análises para ver o nível de oxigênio dentro da água, nível coisas assim, nível de poluição e tudo mais. Mas quando você tem excesso de poluição, a gente vai ver ali nos processos biológicos que alguns processos biológicos acontecem que demandam muito oxigênio. Isso faz com que o nível de oxigênio diminua muito. Aí o nível de... Se tem muita sujeira, também o nível de luz não entra tanto, então não tem tanta produção de matéria orgânica que os peixes comem. Então diminui a quantidade de oxigênio, já acaba matando muito dos peixes. Aí entra numa falta de cadeia alimentar, porque os peixes não acabam não se alimentando e acaba aumentando o nível de esgoto, acaba com o rio, não necessariamente pelos compostos que ele tem, e sim porque ele acaba com o oxigênio, acaba com a vida ali por outros motivos, muitas vezes. Então agora a gente vai exatamente para as etapas de tratamento, que consiste em separar a parte sólida da parte líquida e tratar cada uma delas, reduzindo o máximo de carga poluidora possível. Para que elas possam ser jogadas de volta no meio ambiente ou ser levadas para algum lugar. Esse tratamento imita a natureza. O tratamento que a gente vai ver é uma forma para tentar imitar como acontece na natureza, só que em uma escala concentrada, porque quando você joga isso muito no rio, ele tem que fazer acontecer muito rapidamente. Tipo, ele acontece ao longo de um rio, ao longo de um lago, ao longo de um oceano. E como a gente joga muito esgoto concentrado no lugar, ele acaba não acontecendo. E isso aqui a gente acelera esse processo que faz em uma escala muito menor, em poços e tudo mais, de como acontece na natureza. Então é isso que a gente vai entender. Porque a gente vai decompor a matéria orgânica que a gente tem ali dentro e tirar os rejeitos que a gente não quer. Porque basicamente o nosso esgoto é formado por gordura, dejetos, nossos dejetos e restos de comida. Então isso é basicamente matéria orgânica que existe na cadeia alimentar. Existe meios biológicos que consomem isso, bactérias e alguns fungos e coisas assim que consomem esses compostos, certo? Então a gente tem duas. A gente vai fazer, né? Porque a gente vai jogar um lodo ativado dentro desse sistema que é amplamente utilizado, né? Então a gente vai ver como funciona. Primeiro primeiro se ocorre um tratamento preliminar, né? A gente passa por grades e tenta desassoreando. Então a gente passa por grades para tirar, tipo, tem um pedacinho de plástico, alguma coisa assim, coisas maiores, não tem por que ficar ali, a gente consegue tirar já, a gente já consegue reter numa peneira, alguma coisa assim,
A gente faz grades, eles acabam passando e faz o sistema para que se decante a areia e compostos, areia, terra, coisas assim, e ele acaba se decantando aqui e se tirando na parte da superfície aqui, essa água fica uma água mais só com lodo, só com coisas, matéria orgânica e tudo mais, e não tipo areia, coisas assim que não vão ser consumidas ao longo da cadeia, certo? Aí vai para o tratamento primário, é, que passa por duas, passa por, primeiro vai passar por uma fase que ele vai ficar parado, vai ficar se decantando. O que é um processo de decantação? É basicamente ele vai começar a descer, a separar a parte sólida com a parte líquida. Então a gente tem muita quantidade de parte sólida e isso, agora que eu vi que já deu nosso tempo de aula, então eu volto a discutir tratamento primário na próxima aula.